está raiando, breve o Rei virá. E seu povo então para o lar eterno ele levará. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. São João capítulo 16, versículo 13. Divino companheiro no caminho, tua presença sinto logo ao transitar, e tu dissipastes toda sombra. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixes só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
ouvintes preciosos, se alguém verdadeiramente tem o Espírito de Deus, terá também a palavra de Deus. Assim é como foi com os profetas. Eles tinham o Espírito de Deus morando em suas vidas, e a palavra veio a eles. A palavra sempre vem aos que em verdade são cheios do Espírito Santo. Essa é a evidência de ser cheio do Espírito Santo. Concluindo, o melhor testemunho que mostra que temos o Espírito Santo é quando nosso espírito concorda com a palavra. Sim, está escrito em São João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, abre parênteses, a palavra. Vocês sabem que a palavra é Espírito e vida. São João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e vida. Então, ele vos guiará a toda verdade. A palavra é a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido. Abre parênteses, a palavra de Deus, fecha parênteses, e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo trazendo a palavra de profecia. Quero que fixe bem nisto. Jesus não disse que a evidência de ser batizado com o Espírito Santo era falar em línguas, ou interpretá-las, ou profetizar, gritar, ou dançar. Mas ele disse bem claro: mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda verdade. Portanto, a evidência é, sem nenhuma sombra de dúvida, a conexão do nosso espírito com a palavra, a verdade. O Espírito Santo nos guia para a verdade. A palavra de Deus é a verdade. São João, capítulo 17, versículo 17. A tua palavra é a verdade. O falar em línguas, ou o profetizar, ou o interpretar as línguas, é um dos dons de Deus, que é dado a todos que buscam, e até para os rebeldes. Livro dos Salmos,
capítulo 68, versículo 18. Mas o Espírito Santo, o qual é o doador dos dons, é enviado somente aos que lhe obedecem. Atos, capítulo 5, versículo 32. E nós somos testemunhas acerca dessas coisas. Nós e o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Não é o batismo na água. É lógico que quem crer e for batizado será salvo. Não diz que já está salvo. E quem não crer, obviamente não for batizado, já está condenado. Mas não é o batismo na água. Batismo na água é o primeiro passo. Mas o batismo do Espírito Santo é o que nos dá a entrada no reino de Deus. Atos 2, 38 diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom no singular, o dom do Espírito Santo, isto é, o próprio Espírito Santo. Arrependimento e batismo em água é apenas o primeiro passo para o reino de Deus. Porém, quando o Espírito Santo nos sela, nos coloca no corpo de Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Por um Espírito somos todos batizados, formando um corpo. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual foste selado para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo nos sela e nos coloca no corpo de Cristo. Então somos feitos cidadãos do reino de Deus e, portanto, temos o direito a tudo relacionado com o seu reino. Eis aí todo o nosso problema. As pessoas se arrependem de seus pecados, são batizadas na água, porém não continuam até receber o Espírito Santo. Elas ficam satisfeitas em apenas permanecer ou pertencer a um determinado grupo, a uma determinada igreja, a um credo e assim por diante. Elas se associam com seus colegas, se sentem bem ali porque pensam iguais, se tornam religiosas e acham que tudo está bem. Crer em Jesus é dar um passo na direção certa, que é em direção ao Espírito Santo. Mas eles se detêm ali. Eles vão até a água,
e ali se batizam e se detêm logo depois. Mas a Bíblia não diz que recebemos o Espírito Santo quando cremos, mas diz claramente: haveis recebido o Espírito Santo depois que crestes? Foi a pergunta de Paulo em Atos capítulo 19. Agora, as pessoas creem e logo se detêm. Você não recebe o Espírito Santo quando você crê nele. Você recebe depois que você creu, passou pelos processos: justificação, santificação, e aí sim você recebe o batismo com o Espírito Santo. É claro que os processos têm que estar de acordo com a palavra. Se você não tem sido batizado no batismo cristão, que é em nome do Senhor Jesus Cristo, conforme Atos 2:38, Atos 8, versículo 16, Atos capítulo 10, versículo 48, Atos capítulo 19, do versículo 1 ao 5, diga: o farei, Senhor. Eu vou pedir o meu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. E se todavia não tem recebido o Espírito Santo, você saberá quando tiver recebido. Ele lhe dará a segurança e o amor que necessita. É impossível que você tenha sido ou tido diferentes sensações. Poderá ter gritado, falado em línguas, o que está tudo bem. Isto é maravilhoso. Porém, se aquele amor divino não estiver ali, diga a ele: Senhor, fixe em mim, fixe em meu coração, fixe em minha alma o propósito para alcançar o teu Espírito Santo, para que eu possa amar, honrar e ter aquele amor divino em meu coração nesse dia, o qual me levará àquela terra quando a minha alma respirar e me deixar. Alguém que professa ser cristão e ainda não tem sido cheio do Espírito Santo, está em processo de ser um cristão. Ele simplesmente professa crer, está se dirigindo para isso, porém Deus não lhe tem dado seu Espírito Santo. Todavia, não ter chegado a essa meta com Deus é o mesmo que dizer: ainda não sou de Deus. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se o tal não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
eu vou fazer uma afirmação aqui que vai pegar muitos de surpresa. Você só é convertido se é batizado com o Espírito Santo. Veja que Pedro foi batizado, São João 4, foi santificado, São João capítulo 17, versículo 17, santifica-os na verdade, curou enfermos, expulsou demônios, São Mateus capítulo 10, versículo 8, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos, de graça recebestes, de graça dai. Mas ele ainda não era convertido. São Lucas, capítulo 22, a partir do verso 31. E disse o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para cirandar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Mas quando te converteres, confirma teus irmãos. Pedro, em seguida, negou Jesus 3 vezes. Mas não o negou mais depois do Pentecostes. Portanto, Pedro só se converteu mesmo quando recebeu o batismo com o Espírito Santo. Glória a Deus. O Espírito Santo deve ser para você mais importante que tudo que possa existir no mundo. Mais do que seu prestígio, mais que sua vida, que seu trabalho, que qualquer coisa que possa haver. Se alguém se aproxima e te dá uma bofetada e te diz: hipócrita, poderá você orar por aquele que te esbofeteou? Ou você o devolverá a bofetada? Aí é onde está a verdadeira prova de se ter ou não o Espírito Santo. Quando alguém diz uma coisa má de você, se você pensa em vingar, isso mostra que o Espírito que você tem não é o Espírito Santo. Quando alguém disser alguma coisa má de você, então lhe diga alguma coisa boa. Se não pode dizer, então não diga nada. Deixe a coisa quieta e quando houver recebido, ore por ele. A palavra conversão é tomada hoje equivocadamente e chegamos a dizer que um homem é convertido porque deixou de beber, de fumar e vai à igreja. Ele pode se unir à igreja, entretanto necessita de um sinal de que tem sido convertido. E não é convertido até que a velha natureza morra e ele seja enterrado e ressuscitado com Cristo para uma nova vida, e o Espírito Santo haja criado nele uma esperança viva de vida eterna. Amigos e amigas, já temos visto com toda clareza que sem o Espírito Santo não poderemos subir no arrebatamento.
E este é o sinal que Deus verá no crente, o qual transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, sendo que o Espírito Santo é uma promessa de Deus para seus filhos. Então nos convém desejá-lo, buscá-lo, até que estejamos seguros que o temos recebidos. Dito Deus e Todo-Poderoso Pai, nos encha com teu Espírito Santo, nos cela no teu corpo, abre as portas para o reino de Deus, habita em nós. Senhor, se alguém já tem recebido uma porção do Espírito, derrama mais um pouquinho, uma porção dobrada do teu Espírito, para que possamos amar uns aos outros, amar e viver toda a palavra. Encha-nos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Foi por mim e por ti. E ali no Calvário eu vi, deitado em uma cruz, seu semblante sofrido, enfim, então pude ouvir. Os seus lábios abriram então, sua voz ecoou ali, e por todo se fez ouvir uma mensagem de amor. E assim chegamos ao final de mais uma programação. A partir desse momento, você nos encontra através do fone e WhatsApp 69 99227 2684. Você estará falando com o pastor Antônio Gomes. Você pode também solicitar uma visita ao seu lar e solicitar um material gratuito para que você conheça ainda melhor essa mensagem que pregamos. Repetindo o nosso fone e o WhatsApp 69 99227 2684. Estamos à sua disposição. Você também pode nos acompanhar pela internet. Você vai no YouTube e ali você põe A Voz do Pastor e você terá acesso a hinos, pregações e cultos ao vivo. Na internet, no YouTube, você põe A Voz do Pastor e ali você terá acesso a todo esse material. Nós cremos que você estará nos ouvindo na próxima programação e até lá, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.